dados que diz o seguinte, que a violência doméstica no confinamento aumentou 30% em São Paulo, de acordo com o G1, e 50% no Rio de Janeiro. Então, o que a gente pode fazer, né, para esses casais, então, não brigarem tanto? Então, que tal convidar a parceria para ir para a cozinha, preparar um prato especial? Um salmão com uma pimentinha vermelha, quem sabe um aspargos e um mel. Todos esses alimentos dentro da cultura popular são afrodisíacos. Então, como é que eu posso apimentar o relacionamento? Inovando. Bom, não tenho o hábito de cozinhar junto, não tenho o hábito de seduzir. Vamos criar um prato diferente, vamos começar hoje de uma forma diferente. E um não lava a louça. Então, vamos auxiliar nessas tarefas. Para quê? Para mudar o clima já dentro de casa. A gente brincou com alimentos, mas dentro das medicações, a gente sabe que alguns fitoterápicos também aumentam o desejo sexual e a libido. Numa época em que nós estamos diante de muito estresse, o que acontece? Muitos casais aumentam o quê? A incidência de depressão, de ansiedade. Então, fica mais ainda difícil o ato sexual, que o ato sexual deve ser mantido. O que eu posso usar? Desde a cultura popular, então, a maca peruana ou até mesmo o tribulus terrestre, que é vendido em ervanárias, ou tem fármaco já à base dele. E o que resta aí também, assim, outro aspecto também do amor seria a paixão, né? Ou seja, quanto que no amor tem uma busca de um complemento, na paixão tem um esvaziamento do sujeito em direção ao objeto amado. Então, assim, a paixão, no apaixonamento, eu entrego tudo para o outro, eu deixo de existir, eu seco por dentro para que o outro tenha aquilo o complemento que eu imagino que ele precise. Esses dois aspectos do amor e da paixão, eles estão sempre presentes e no isolamento, nos dias de hoje, eles estão negociando de outras maneiras. Quais são as negociações que estão sendo possíveis? O amor, ele tem o sexo em si, né? O sexo também ele produz amor, né? Tem pessoas que se apaixonam a partir de uma relação sexual e tem gente que ama sem relação sexual. O amor não existiu desde sempre. O amor é uma invenção humana, né? Sexo sempre existiu. Existe nos animais em todos os níveis, né? Mas a relação amorosa é uma invenção humana. A partir de determinado momento, o homem começou, na sua cultura, a construir a ideia de amor, né? Tem algumas pessoas que localizam um amor romântico, por exemplo, no Dom Quixote, né? O amor que ele tem, né, pela Dulcinea é um amor romântico do cavalheiro que idealiza todo o amor. A juventude hoje, e muitas pessoas de várias idades, também não diria que é exclusivamente da juventude, que estão vivendo o isolamento, elas estão vivendo um outro tipo de amor, que é um amor psíquico. É o amor que pode se produzir e o sexo que pode se produzir sem contato físico. Então eu acho que hoje, assim, as pessoas elas têm muitas maneiras de ter relações sexuais criativas, interessantes e muito satisfatórias, mesmo à distância. E não se trata de filme pornô. Não é um jogo de uma masturbação pornográfica. Não é uma masturbação só pela masturbação. Não é uma masturbação compulsória do tarado que vai lá ver imagens e goza com aquelas imagens. Não é esse tipo de curiosidade mórbida, de distorção. É uma relação em que se estabelece uma relação sincera, uma relação de confiança e uma relação de intimidade, mesmo à distância. Isso possibilita que uma relação se produza à distância. Nós estimamos, a partir dos fósseis, que essa característica de monogamia teria se originado por volta de 2 milhões de anos atrás. A monogamia é uma coisa rara na natureza, apesar de tudo. Então, por que ela estaria surgindo na nossa espécie, visto que os nossos ancestrais mais próximos e vivos aqui, que são os chimpanzés e os bonobos, não apresentam essa característica, essa estratégia de relação? É porque nós temos, durante este período, o processo de expansão
do cérebro. É um dos momentos em que nós observamos que nós temos um salto do nosso tamanho encefálico. Esse salto, o que é importante eu trazer para vocês aqui, é que esse salto faz com que o investimento desse crescimento do cérebro não se dê dentro do útero materno, mas acabe se investindo posteriormente ao nascimento. Com isso, nós acabamos tendo um indivíduo que vai nascer muito dependente dos pais e que vai precisar de um investimento da sociedade e principalmente dos seus próprios pais, ou seja, não somente da mãe, mas do pai também, para que ele consiga chegar em uma idade reprodutiva e independente. Somado a isso, a nossa espécie tem uma característica intrigante, mas que também é presente em alguns outros primatas. A nossa espécie ela não tem o cio, ou seja, a mulher tem um período, uma janela, em que ela se encontra fértil, mas ela não nos dá dicas de quando ela está fértil, apta, né, a uma cópula efetiva que vai garantir com que eu tenha a minha prole. Então, é vantajoso, no caso dessa relação, em que o macho esteja próximo dessa fêmea, por mais tempo possível, garantido com que em uma das relações que ele tem com ela, eu esteja exatamente naquela janela específica em que ela está fecunda. Dentro de um relacionamento novo, ou eu brinco, numa parceria extraconjugal, quando os dois se permitem, é muito fácil de manter a chama do desejo acesa. Tem uma literatura que nos acrescenta bastante, que é qual? O sexo, o nosso relacionamento dentro de um cativeiro. E qual seria esse cativeiro? Então, a nossa vida, o relacionamento a dois, que muitas vezes, apesar da gente aumentar a intimidade emocional com essa pessoa, tu acredita conhecer todas as formas dela de se expressar, conhecer todos os hábitos dela, mas essa pessoa passa a não te despertar mais o que? Interesse. Perde a admiração por ela. Então, esse seria o cativeiro. Nos relacionamentos novos, isso não acontece. Por quê? Porque existe um certo distanciamento. E uma coisa legal para a gente falar agora também dentro desse isolamento, que muitos casais estão enclausurados dentro de casa, eles não têm mais o que? Esse distanciamento, o espaço de cada um. Porque eles estão convivendo 24 horas juntos. Então, a gente até orienta que em alguns momentos, seja 1 hora do dia, que tu vá para o teu quarto ou na sala e ouça a tua música predileta, que tu assista o teu filme sozinho, porque tu precisa desse momento que é só teu, que acaba não existindo. E se não existe, os dois se anulam. E o que já foi anulado, não tem como manter. Eu não acredito que o amor entre duas pessoas ele vai ser abalado por uma situação assim, porque se há amor, há cumplicidade, se há amor, há uma vontade de apoio mútuo, se há amor, a gente acha uma maneira de fazer as coisas agradáveis um para o outro. Agora também, se o amor está abalado, se tem algumas rachaduras, se as coisas não estavam funcionando muito bem antes disso acontecer, a tendência é que as rachaduras elas se acentuem, não há dúvida nenhuma. Então, impossível dizer se o confinamento é bom, é ruim ou é neutro, vai depender muito da relação que existe entre essas duas pessoas. Para quem assim tá solteiro, não tem namorada fixa, não tem namorado, esse pessoal tá numa situação mais difícil, né? Essas pessoas elas devem evitar ao máximo o contato com outras, né? Se estava ali recém conhecendo uma pessoa, né, tendo um contato superficial, ainda não é o momento de aprofundar relacionamento, né? Essas pessoas devem evitar ao máximo se encontrar em lugares privados, né? Porque o problema não é o sexo em si, é o contato a menos de 2 metros, né? Esse é o contato que traz o Covid para a nossa vida, né? Então a gente deve evitar ele. Eu sugiro realmente a questão da masturbação, né? Inclusive ela foi sugerida pela OMS há umas semanas atrás. Não é seguro, né, tu ter relacionamentos com outras pessoas, principalmente se for da área da saúde, né?
Bom, eu sou médico aqui no Hospital Universitário na Universidade Federal de Santa Catarina, e o que eu posso relatar aqui sobre o coronavírus nessa época agora que a gente está vivendo, falando disso, sobre colegas, residentes, né? No geral, as pessoas que são mais ali da faixa etária dos 25 aos 35 anos, que teve uma queda considerável, não só de relação sexual, mas de contato mesmo dessas pessoas que estão trabalhando no hospital com familiares, com namorados ou com ficantes, o que seja. As pessoas ficam muito tempo dentro do hospital, que é uma área de risco onde os pacientes com coronavírus estão internados, né? Geralmente acaba, né, tendo uma chance muito maior de ser contaminado, então o contato com outras pessoas é reduzido. Tenho colegas que namoram, que não estão tendo relação, não estão vendo o namorado, porque o namorado mora com um avô, uma pessoa de mais idade que está na zona de risco ali, então isso traria um risco muito grande, né, para aquela pessoa. Acho que talvez esse seja o momento para a gente falar de uma forma também mais clara e mais aberta a respeito da masturbação, porque sempre existiu, mas sempre foi um assunto muito velado. No menino, no homem, pelo aparelho genital, pelo pênis ser externo, de certa forma ele sempre teve mais contato. Mas para as mulheres, principalmente lá na década de 60, 70, nascidas até 80 ali, já tiveram mais dificuldade. E o fato de te tocar, de conhecer o teu próprio corpo, de te permitir é indispensável. Por quê? Porque o outro não é responsável pelo nosso prazer, somos nós. No momento em que eu não me conheço, que eu não me toco, como é que eu vou transferir a responsabilidade de outra pessoa me proporcionar um orgasmo? Não é a outra pessoa que nos traz prazer. Ela até pode complementar. Eu brinco que eu deveria ter uma parceria hábil. Por quê? Porque, por exemplo, se o meu parceiro ejacula muito rápido, eu não tenho um tempo suficiente para me excitar. Se eu não tenho uma boa excitação, eu não vou chegar ao orgasmo. Mas se eu não conheço ou não me conheço, fica mais difícil. Então, a masturbação é super importante no sentido de autoconhecimento.